Fala, jovens! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou contar para vocês a história de como eu vim parar aqui em Amsterdã. E apesar dessa não ter sido a minha primeira experiência como desenvolvedor fora do Brasil, trabalhando internacionalmente, pequeno parênteses, a minha primeira experiência foi trabalhando para uma empresa do Vale do Silício, chamada Pragit, fica na região de San José, na Califórnia. Na época eu trabalhava remotamente para eles pelo Brasil, ainda ficava no Brasil, mas essa não é a história que eu vou contar hoje, é uma história para outro dia. A história de hoje é como viemos parar em Amsterdã. No final do ano 2017, em dezembro de 2017, eu vim visitar Amsterdã, fazer uma viagem de turismo com a minha esposa. E como a gente morava em Dubai, nos Emirados Árabes, a gente já pegava e estava acostumado a fazer algumas viagens para outros lugares, ia, via coisas interessantes, e aí depois voltava. Mas era sempre aquela sensação de, é uma viagem, né? Uma viagem de turismo que a gente está fazendo. Mas em Amsterdã a gente sentiu uma coisa um pouco diferente. A cidade era bem encantadora, continua sendo encantadora, né? Mas na época a gente sentiu essa sensação de, uma cidade pequenininha, assim, apesar de ser uma capital, ela é pequena, não é uma megalópole onde as coisas são extremamente rápidas e agitadas. O transporte público era muito bom, as fachadas das casas assim tão bonitinhas, sabe, aquelas fachadas retangulares, estreitinhas, altas assim, que você tipicamente vê assim em filmes que retratam Amsterdã. E a gente começou a se perguntar, se pegar, imaginando na verdade, nossa, que legal, como seria morar nessa cidade, né? Enfim, voltamos, mas a gente ficou com aquela ideia. Aquela ideia tinha sido plantada nos nossos corações, e quando uma ideia é plantada no coração de alguém, ela só tende a germinar e crescer. E a gente ficou. Passados uns 3 meses, eu falei para ela, e aí, vamos morar em Amsterdã? E ela, doidona como é também, vamos, digo bora. E aí eu falei, então beleza, é isso. Comecei a aplicar para algumas vagas. Nessa época eu já tinha bastante experiência em entrevistas, então já não era, o processo de entrevista não era nenhum segredo para mim. Estava acostumado com o que as outras empresas pediam, era entrevistador na empresa que eu trabalhava, então já sabia mais ou menos o nível dos candidatos, como estavam. Apliquei para algumas empresas, apliquei para 5 empresas. Eu lembro que na época eu usei o Stack Overflow. O Stack Overflow, meu perfil do Stack Overflow ajudou bastante para pegar e conseguir algumas entrevistas. Outro lugar que eu usei na época, eu acho que foi o próprio LinkedIn e a plataforma das empresas. Enfim, na época apliquei para 5 empresas. Na verdade, acho que apliquei para umas 8, algo assim. Das 8, houve resposta de 5. Das 5, consegui 3 ofertas. Uma empresa era de uma consultoria, outra empresa era da área de viagens, e a outra também na área de viagens, né? A Booking.com, que foi a empresa que eu peguei e acabei escolhendo. Só havia de curiosidade, as outras empresas tinham sido uma empresa chamada Tripanier e uma empresa chamada Mobiquity. Mas o que mais me atraiu no Booking foi o tamanho da empresa, né? E essa possibilidade de trocar experiências com outros desenvolvedores que trabalhavam lá. Pegar e conhecer outras pessoas, enfim, toda essa ideia, essa dinâmica da troca de experiências. Na época eu lembro que uma das coisas que eu mais considerei não foi salário realmente, porque parecia que a proposta que a Tripanier ia fazer era bem pau a pau com a do Booking, senão talvez eles estivessem dispostos a ir um pouco além na época. Apesar que eu não entendi exatamente como funcionava essa remuneração de desenvolvedor em Big Tech, porque é uma remuneração que acaba sendo uma remuneração trimodal. Você tem 3 modalidades de remuneração. Você recebe o seu salário base, você recebe bônus e recebe ações. E eu estava acostumado com o salário base, que era o que me pagavam lá na empresa da Califórnia, era o que me pagavam na empresa que eu trabalhava em Dubai. Apesar que lá na empresa de Dubai tinha um pouco essa questão do bônus também, e era o que pagavam nas empresas do Brasil. E isso acabou dando essa remuneração trimodal. Ela acaba sendo, quando você põe tudo na ponta do lápis, ela acaba sendo bem maior do que só o teu salário base, né? Para vocês terem ideia, eu imagino que hoje em dia, da minha remuneração total,
60% seja o salário base e 40% sejam bônus e ações. Enfim, acabei escolhendo o Booking.com por essa ideia de poder trocar experiência com outros desenvolvedores, que imaginei que tivessem desenvolvedores extremamente talentosos e realmente tem desenvolvedores extremamente talentosos, com os quais eu tenho o privilégio de poder trocar essas ideias e aprender com eles e às vezes até ensinar um pouco também, porque essa que é a beleza da troca de conhecimento, né? E foi tudo assim, foi show de bola a mudança, porque eu lembro que eles pegaram e mandaram uma empresa para ir lá na nossa casa em Dubai, ajustar tudo, eles foram, fizeram a mudança, empacotaram, pegaram tudo, trouxeram um container, mandaram as passagens de avião, pegaram e arrumaram acomodação temporária, eles pegaram e contrataram uma empresa para ajudar a gente a achar uma casa aqui em Amsterdã, eles contrataram uma empresa para fazer toda a parte burocrática de documentação para a gente, então a gente não teve que se preocupar com absolutamente nada, né? Bom, a gente teve que tomar algumas decisões, porque, por exemplo, a casa que a gente ia morar, essa empresa mostrava opções e dizia quais opções eles achavam que eram melhores ou não, mas eles não podiam decidir pela gente. Então eu acho que foi isso, a gente pegou. Eu acho que foi a única decisão que a gente teve que tomar mesmo, foi essa. Assim. O resto, tudo eles pegaram e fizeram. Então foi muito mais tranquilo do que a primeira vez que eu saí, que eu saí de fato do Brasil, que foi para trabalhar nessa empresa de e-commerce em Dubai, a Landmark Group, que foi, acaba sendo um perrengue, assim, não por causa da empresa, por causa de outros fatos. Eu caí num golpe imobiliário, mas enfim, essa é uma outra história também para uma outra vez. É uma história fenomenal. Então você vê que não é só sucesso essa vida, né? Às vezes você dá uma derrapada aqui e ali e, como diria a música do Teodoro Sampaio, só vem os goles que eu bebo, não vem os tomos que eu caio. Mas quando você pesa os prós e os contras, ela acaba valendo muito a pena. E a gente está aqui até hoje, né? Ainda está em Amsterdã, já faz um pouco mais de 3 anos e meio que a gente está aqui. A gente é completamente apaixonado pela cidade. Eu vim compartilhar aqui um pouco dessa experiência com vocês, sobre como é. Algumas curiosidades que vocês podem ter sobre esse mercado. Se você estiver pensando, mas eu gostaria de ir para lá também, né? Como é que eu faço? Bom, é um mercado que está bombando, assim, se a demanda por profissional de software no Brasil é alta, aqui está muito mais alto, o mercado está muito mais aquecido, porque além dessa demanda que você está tendo no mundo inteiro, a Europa, Amsterdã, mas a Europa como um todo, tem um perfil demográfico mais velho, então não tem tantos jovens, o que faz com que tenha menos mão de obra entrando no mercado. O euro é uma moeda muito mais fortalecida, o que faz com que se tenha muito mais dinheiro para você desenvolver tecnologia e para competir também em termos de atração de talentos, né? Então é um mercado extremamente aquecido. Assim, se você passa na frente de uma empresa de recrutamento, deixa cair a identidade, pronto, ele já te manda um contrato de emprego. Né? Bom, brincadeiras à parte, não é exatamente assim, mas a coisa está bem fácil. Hoje em dia, para um júnior aqui na Europa, não na Europa como todo, mas Amsterdã, eu imagino que para um júnior eles estejam pagando na casa dos 55 mil euros por ano, para alguém um pouco mais pleno ou sênior, dependendo do tamanho da empresa, tem essa distinção. Estão pagando algo como na casa dos 80 mil euros, se for uma empresa um pouco menor, né? Se for um sênior lá, ou talvez um pleno, algo na casa dos 70. E algumas Big Techs chegam a pagar até na casa dos 180 mil euros, 180 mil dólares por ano, porque eu fiz essa conta com dólares, acho que deve dar uns 165 mil euros por ano. Então, vale super a pena. Para mais conteúdo sobre carreira, salários, dicas de programação em geral, continue seguindo o canal. Esse é o primeiro vídeo de muitos que vão vir por aí. Se acharam interessante, comentem, compartilhem com pessoas que vocês acham que podem se interessar pelo assunto. E se quiserem trocar uma ideia, é só me marcar aqui nos comentários que eu vou vir e responder um por um. Isso aí, e até mais, jovens!